E alguns dados importantes sobre o balanço de 2020, principalmente as perspectivas para 2021 do complexo soja, foram divulgados pela ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro, e a gente nota quanto é importante esse complexo para a continuidade da recuperação e de uma evolução da economia brasileira. Para a gente entender quais são essas perspectivas, entender um pouquinho de como foi 2020 para esse complexo, a gente conversa agora, na tarde de hoje, com o André Nassar, presidente da ABIOV, já conosco aqui no Notícias Agrícolas. André, boa tarde. Seja bem-vindo novamente, é um prazer receber você. Oi, obrigado, prazer grande estar aqui de novo. Nós é que agradecemos. André, hoje vocês trouxeram alguns números importantes para o setor e a gente pode perceber que foi mais um ano onde a gente conseguiu transpor alguns obstáculos, né, transpor alguns desafios e trazer resultados ainda melhores do que o esperado inicialmente para o complexo soja, né? Então, esse foi um ano desafiador, né? Porque o Brasil acabou exportando muito, né? E de soja em grão e acabou exportando até óleo de soja, que também foi uma surpresa para nós, mas um volume muito grande de soja num período muito concentrado. Isso testou muito a nossa logística e a logística mostrou que ela é capaz de escoar soja com muita velocidade. Eu acho que esse é um grande aprendizado, um grande teste que foi feito em 2020 e que acabou funcionando bem, né? E André, quando a gente olha para esse mercado que se abriu, isso pode continuar em 2021? A gente tem espaço para continuar com essas exportações ou a gente tem uma realidade que vai se adaptar para o ano que vem ou vai voltar ao que a gente já conhecia e esse tipo de coisa pode não acontecer mais ou acontecer com menor volume? Quais são suas perspectivas em relação a isso? Então, aí eu acho que nós temos que olhar o lado da demanda e o lado da oferta, né? Do lado da demanda por soja em grão, a perspectiva é uma perspectiva positiva, porque a China está recuperando o seu consumo. À medida que ela vai recuperando o rebanho suíno, né? E essa recuperação do rebanho suíno está vindo com um nível de tecnificação maior, o que significa maior consumo de farelo por quilo de suíno produzido, engordado, né? Então, a perspectiva é de demanda grande de soja pela China. Isso está tão claro que 2021 vai ser um ano que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos estarão dos mais baixos níveis de estoque de soja na virada da safra, na virada americana, que tem a data deles, né? E na nossa virada, principalmente olhando dezembro do ano que vem. Então, é um ano de grande demanda por soja. Ao mesmo tempo, é um ano de grande demanda por processamento de soja no Brasil, principalmente porque a gente muda para B13 ano que vem, que é a mistura de biodiesel no diesel. E esse aumento da mistura do biodiesel vai requerer mais óleo para ser produzido. Então, nós estamos estimando mais de 1 milhão de toneladas a mais de processamento de soja no Brasil. Então, nós estamos vendo assim, o ano que vem é um ano de 3 mais. Aí eu quero falar do lado da oferta, mas é mais na produção, que é o lado da oferta, mais na demanda internacional, então exportação, e mais no processamento de soja por conta do mercado de biodiesel. Onde tem mais dúvida agora é sobre a nossa produção, porque apesar da produção da área plantada esse ano, para o ano que vem, já plantada agora, ela é mais de 1 milhão de hectares a mais do que a safra 19 e 20, né? É um baita crescimento, praticamente 1,2 milhão de hectares a mais. Tem dúvidas sobre a questão climática, tudo isso, e que pode ter algum impacto na produção. Mas ainda assim a ABIOV continua acreditando, as estimativas são de uma produção recorde. Tá. André, quando a gente fala de mais esmagamento, hoje durante a divulgação dessas informações, você deixou bem claro e você usou justamente essas palavras. O Brasil precisa processar mais soja. Vamos trabalhar para isso. Vamos agregar Isso. mais valor à cadeia produtiva da soja. Quais são as trajetórias que você imagina que o complexo vai fazer para garantir esse esmagamento que em 2021 deverá ser o maior da história do Brasil, né, André? Então, exato, 2021 vai ser o maior nível de esmagamento da história do Brasil, né? Em Sim. volume e também se a gente pegar e dividir o processado pela quantidade de soja produzida, também vai ser, o valor relativo é grande também, né?
Bom, o principal estímulo para esse esmagamento é o mercado de biodiesel, conforme eu falei, né? O mercado de biodiesel, para atender o mercado de biodiesel, nós temos que esmagar no mínimo 1,2 milhão de toneladas a mais. Esse é o grande driver, tá? O mercado de farelo ele é muito importante também, porque a demanda por farelo para carnes no Brasil cresce. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de exportar mais farelo, porque o mercado internacional de farelo não tem a liquidez do mercado de soja em grão, porque a China só compra grão, né? E no farelo a gente tem muitos competidores, principalmente a Argentina, que basicamente processa e exporta tudo na forma de farelo, né? Então, a trajetória que a gente vê para o ano que vem ainda é esse crescimento do processamento por causa do biodiesel. O que nós estamos preocupados? O biodiesel virou, como eu falei, o grande estímulo para processarmos mais soja, porque a relação produção-processamento estava caindo. À medida que o mercado de biodiesel começou a crescer, com o B8, pulou para B10, aí B11, B12 esse ano, e o direcionamento até B15 para 2023, estabilizou isso e a gente começou a processar mais soja. Estabilizou, digo, essa relação entre exportação grão e processamento, né? Isso estabilizou. E o que a gente quer mesmo é aumentar o volume de soja processada relativamente ao que é exportado, porque aí a gente começa a adicionar mais valor na nossa produção. Além disso, a gente melhora muito o fluxo, né? Por quê? Porque o farelo ele é trabalhado o ano todo. Conforme eu falei, o grão ele é muito concentrado, a exportação de grão é muito concentrada em março, abril, maio, junho, ela é Sim. extremamente concentrada. André, 2020 foi um ano onde a gente viu preços recordes do óleo de soja, né? A gente teve um ano onde a gente teve um cenário atípico para os preços dos derivados, para os preços do grão. A gente teve a questão cambial e tudo isso registrou um momento uma situação que a gente jamais tinha visto no mercado brasileiro de óleo. Sim. Apesar de uma equalização esperada para 2021, esse aumento da demanda, esse grande driver que vai ser o mercado de biodiesel para o ano que vem, pode garantir preços também ainda bastante elevados para o óleo brasileiro em 2021? O que eu acho que é importante explicar do que aconteceu, vamos falar de 21, mas só uma explicação rápida Claro, sobre por 20, favor. né? O que acontece? A soja, a gente exporta a soja, então o preço ao produtor ele é paridade internacional, né? Certo. Paridade de exportação. Claro que desconta frete, tudo isso, mas é paridade de exportação. O óleo no mercado interno, principalmente nos meses assim, final de agosto, setembro e outubro, ele ficou mais caro do que a paridade de exportação. Isso demonstra que havia um problema de abastecimento no mercado interno. Tá? Por quê? Porque o preço do óleo no mercado interno tem que andar casado com a paridade de exportação. Se o preço lá fora sobe, a gente exporta mais, ou o preço no mercado interno tem que subir. Se o preço no mercado interno cai e o preço lá fora está bom, a gente exporta e ajusta. Quer dizer, é oferta e demanda, né? Sim. Esse ano houve esse descasamento, principalmente nos meses de setembro, outubro, um pedaço de novembro. Quando foi liberada a importação de óleo, porque foi eliminada a tarifa externa comum do óleo, né? Sim. Quando foi eliminada a tarifa externa comum do óleo, aumentou bastante a importação de óleo e fez esses dois preços casarem de novo. Ou seja, já no início de novembro, o preço no mercado interno de paridade de exportação estavam casados. A gente, sem discutir o patamar de preço, a gente não enxerga descasamento de novo no ano que vem. Certo. Tá? Agora, o preço do óleo pode ficar alto? Pode. Mas aí por quê? Porque o preço internacional está alto, não porque houve um descasamento entre mercado doméstico e mercado internacional. E porque a gente tem um cenário também de demanda, de projeção de demanda forte para esse produto também o ano que vem, não só no Brasil, não só internamente, mas mundialmente falando, né, André? Exato, tem o mercado, o mercado internacional está comprador de óleo vegetal. Tem momentos que isso não acontece, mas nós assistimos esse ano e ano que vem vai ser um ano de bastante demanda por óleo vegetal também, no mercado internacional. André, existem algumas mudanças que estão para acontecer nos leilões, em alguns concorrentes que podem vir para o biodiesel.
que preocupam também a Abiov nesse momento, né? Há pontos que a gente vai ter que ter atenção para começar 2021 e algumas mudanças, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. Então, o mercado de biodiesel, o governo já tomou a decisão que ele quer fazer uma mudança muito grande na área regulatória, das regras, né? A principal mudança é o sistema de comercialização. Hoje é um sistema de um leilão público, que a cada 2 meses ele é feito, e as distribuidoras que vão misturar o biodiesel no diesel compram nesse leilão e as usinas de biodiesel, os produtores, vendem nesse leilão. E o preço é formado por essa oferta e demanda que ocorre naquelas horas em que o sistema de leilão está aberto, né? Bom, esse sistema é operacionalizado pela Petrobras. Como a Petrobras vai vender parte das suas refinarias, a Petrobras falou assim, olha, eu vou vender as minhas refinarias, então eu não posso mais operacionalizar o sistema de leilão. Então ela disse que ela quer sair. A ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que regula isso, também disse, olha, esse leilão não pode mais ser público, eu quero um leilão, eu quero outro sistema. Ela só disse que não quer mais o público. E o Ministério de Minas e Energia concordou com isso e houve uma decisão do governo de mudar o sistema de comercialização. Nós temos o ano de 2021 para negociar isso, então esse é um grande desafio, mas vamos ver como é que a gente vai conseguir juntar essas forças e buscar uma solução que seja boa para o produtor de biodiesel, para o distribuidor e para o consumidor, na verdade, né? Porque o governo está saindo. Agora, tem uma questão aí que nos preocupa muito, muito, que é a posição da Petrobras. A Petrobras, ela tem interesse em desenvolver um processo que resulta num diesel que eles chamam de diesel RX, que é um diesel, pelo que a gente lê na imprensa, 95% fóssil e 5% com óleo vegetal. O que é isso? É no meio do processamento do petróleo para produzir o diesel, eles colocam o óleo vegetal ali e no final resulta um diesel com 5% de óleo vegetal ali. Isso aí, para nós, não tem problema. A Petrobras desenvolveu um processo, tem interesse em vender o produto dela, acha que é um produto interessante porque ele tem um componente pequeno, mas ele tem um componente de renovável ali, então parabéns à Petrobras por ter desenvolvido o processo. O problema é que a Petrobras quer colocar esse diesel renovável dentro do mandato de biodiesel. Então ali onde hoje existe uma legislação que diz que tem que misturar 12% de biodiesel no diesel, vai subir para 13% em março de 2021, a Petrobras quer ganhar uma autorização, que eu estou chamando de um empurrão do governo, ela quer ganhar uma autorização para que quem comprar o diesel dela com 5%, esse 5% de óleo, de renovável, abata do mandato dos 12%. Então, na prática, a Petrobras quer tirar mercado do biodiesel para viabilizar economicamente o seu processo. E a gente não pode concordar com isso, porque uma empresa do tamanho da Petrobras, ela não precisa desse empurrão para viabilizar o seu processo. Se ela realmente acredita que o diesel dela vai ser um diesel melhor, com 5%, e que as outras competidoras dela não terão esse produto, ela que vá ao mercado competir, mas ela não quer ir ao mercado, ela quer viabilizar esse processo ganhando um espaço dentro do mandato de biodiesel, que não foi feito para viabilizar processo de refinaria, foi feito para viabilizar biodiesel. E isso, inclusive, já pode trazer um comprometimento severo e agressivo para as indústrias de biodiesel, né, André? Pode, porque se ela conseguir isso, imagina que ela consiga isso em 2021, né? A Petrobras é uma empresa muito grande, ela vai fazer um investimento pesado e pode entrar com grandes volumes desse diesel RX, deslocando o mercado do biodiesel com muita força. E ela não conta quanto ela vai produzir, ela não informou o mercado, ela está dizendo para o mercado que ela vai transformar o diesel dela num diesel melhor, com componente de renovável. Mas ela não diz quanto vai produzir, ela não abriu os números de quanto de emissões esse produto gera. Então, assim, tem muita incerteza e falta de informação ainda para a Petrobras estar tão agressiva, querendo ganhar um pedaço do mandato para ela, porque é para ela, ó, basicamente. E, André, como é que essas discussões devem transcorrer aí no próximo ano, nos próximos meses, em relação a isso?
Bom, em relação aos novos tipos de diesel, certo? Assim, existe um interesse de todos, e é da nossa indústria também, que o nosso diesel fóssil deixe de ser fóssil, Sim. tá? Tem duas formas de fazer isso. Via biodiesel, hoje é misturando, certo? Ou via um novo produto chamado HVO, que é um diesel produzido a partir de óleo vegetal num processo de hidrogenação do óleo vegetal. E aí você pega o óleo vegetal e produz um diesel, mas ele é 100% renovável. Esses dois produtos, biodiesel e o chamado HVO, vão ser analisados. O HVO vai ser analisado pelo governo como uma alternativa para a substituição do diesel. Isso nós defendemos. O que Certo. a gente não defende é dizer assim, olha, tem um produto que é diesel, mas ali tem 5%, coloca ele dentro do biodiesel. Então, nós vamos trabalhar muito para que a Petrobras, claro, a gente quer o sucesso dela, a gente quer que ela desenvolva esse processo e tenha sucesso, mas vendendo no mercado, não vendendo dentro do mandato do biodiesel. O mandato do biodiesel e o estímulo ao HVO tem que ser separados, porque são produtos 100% renováveis. O diesel RX da Petrobras não é renovável, ele é só 5%. E é uma diferença grande, além de tudo, né, André? Não é. Se ela chegasse com um produto com um percentual até semelhante, mas trata-se de uma diferença grande, né? E É, processos diferentes também, não? então, primeiro é um processo diferente. Eu vejo hoje as comunicações ao mercado da Petrobras, ela junta o diesel RX com HVO, tá? Tá. Por quê? Porque assim, na parte renovável do RX, ele é parecido com o HVO. Só na parte renovável, nos outros 95 ele não tem nada a ver. Mas ela cria essa associação para dizer que o diesel dela é verde, tá? Tá. É isso que a gente não concorda. Então tem uma questão de comunicação. Tem uma outra questão que a meu ver, é bastante importante, que é o seguinte: a Petrobras podia dizer assim, olha, eu quero viabilizar o meu processo dentro do mandato de biodiesel. Muito bem, Petrobras. E aí? Vou trabalhar com vocês da indústria para aumentar de B13 para B15 esse ano. Para que daqui, quando for B15 em 2023, ser B20. Por que eu vou trabalhar isso? Por quê? Porque vai ter o aumento de oferta de vocês, produtores de biodiesel, e mais o meu, Sim. certo? Então, se ela ao menos tivesse chamado a indústria de biodiesel e ter dito, olha, eu vou trabalhar com vocês para aumentar o mandato, tudo seria diferente. Claro. Mas não é isso que ela quer fazer. Ela quer deslocar e ela está aproveitando que foi um ano difícil, nós já falamos, preço alto de óleo, para dizer que o óleo não é viável. Certo? Que o biodiesel não é viável. Ela está se aproveitando desse contexto. Claro. André, a gente certamente em 2021 vai acompanhar todas essas discussões. O espaço está sempre aberto para a gente continuar atualizando essas discussões e elas são importantes para que o produtor também entenda e toda a cadeia, né, do produtiva e de processamento da soja fique a par de tudo que está acontecendo. André, para arredondar nosso comentário, eu só queria que você falasse rapidamente sobre a questão da sustentabilidade, porque também foram trazidos dados importantes da moratória da soja, que mostram que o incremento de área de soja cultivada em áreas em descompasso ali com a moratória, ela foi a menor dos últimos 8 anos, né? O que é uma melhora e um dado importantíssimo para comprovar ainda mais a responsabilidade que o produtor de soja do Brasil vem demonstrando safra a safra, né? Exato, esse número da moratória da soja mostra que a expansão de soja que ocorreu entre 2018 e 2019 para a safra 19 e 20 foi mais na Amazônia, certo? No bioma Amazônia, Sim. foi mais intensamente em áreas já abertas e não em áreas que foram desmatadas depois de 2008. Então, realmente, o produtor expandiu bastante a área plantada de soja, mas muito mais em áreas abertas. E eu vejo isso como uma vitória para nós, porque isso demonstra que a soja pode continuar e deve continuar crescendo no bioma Amazônia, gerando todo o desenvolvimento que ela gera, mas em áreas abertas antes de 2008. E a safra 19 e 20 comprovou que isso é possível. Tá certo. André,
Te agradeço muito pela companhia nessa tarde de segunda-feira. Excelente forma da gente dar início à semana também aqui no Notícias Agrícolas. Eu te desejo um excelente 2021. Sei que teremos muito trabalho pela frente no ano que vem e que estaremos juntos mais um ano para trazer boas informações para os produtores de soja e para todos os profissionais que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada. É isso aí, eu que agradeço. Ótimo ano para vocês e sucesso para todos nós em 2021. Sucesso. Obrigada, André. Até a próxima. Até. André Nassar, presidente da Biov, conosco nessa segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações, portanto, importantes para 2021. Devemos ter um incremento expressivo no esmagamento de soja o ano que vem, dada essa força que é esperada não só no mercado de farelo, mas principalmente no mercado de óleo de soja, dada essa demanda maior por biodiesel, que está num momento importante. Lembrando que o mandato obrigatório passa de 12% a 13% da mistura de óleo de soja no biodiesel, então a gente tem essa demanda maior, a gente tem esse driver, como disse o André, né, direcionando essa necessidade maior de esmagamento. E mais do que isso, a proposta da Biov é continuar, de fato, incentivando o processamento para agregar cada vez mais valor à cadeia produtiva e processadora de soja aqui no Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência o Alexander Horta assume a bancada para te trazer o fechamento do mercado de soja dessa segunda-feira. Até daqui a pouco.